dia a todos. Como já foi apresentado, sou Mariana. Eu estou lá na SAGCAD, do MDS, Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, Cadastro Único. E a gente está com esse projeto agora saindo do forno. E eu vou apresentar previamente aqui para vocês, em segunda mão. Não em primeira live, mas em segunda mão. Bom, esse é um projeto que é o IVCAD, é o Índice de Vulnerabilidade das Famílias Cadastro Único. E, como eu já falei, mas eu vou reforçar, ele está saindo do forno mesmo. Ele não foi lançado ainda, ele não está nas ferramentas da SAGCAD. Bom, como eu estava falando, ele está saindo do forno, não tem ainda publicado, não está nas ferramentas da SAGCAD, mas de qualquer forma a gente está com previsão aí de lançar. Então em breve que eu digo, acho que julho ou agosto, a gente está com o IVCAD, já os resultados do IVCAD públicos, né? Então, vamos ao que interessa, o que é o IVCAD. Antes de apresentar o que é o IVCAD, eu gosto de colocar uma frase nas minhas apresentações, então essa eu acho que faz um pouco parte daquilo que a gente tem feito e envolve um pouco das pessoas e da equipe que realmente desenvolveu o IVCAD. Então, conhecimento e informação são os recursos estratégicos para o desenvolvimento de qualquer país. Os portadores desses recursos são as pessoas. Nesse momento eu já digo que não foi só... Eu sou do Departamento de Monitoramento e Avaliação, lá da SAGCAD, e obviamente a gente está conduzindo esse projeto, mas tem muita gente envolvida, né? Inicialmente a gente se encontrou com as secretarias nacionais do Ministério, que foram super importantes nesse processo, bem como nos reunimos com alguns especialistas de índices multidimensionais, que também contribuíram e muito com a construção desse indicador, desse índice, e com alguns estados também. E aí eu vou abordar um pouquinho, porque de fato tem alguns estados que utilizam um indicador que era antigo no Ministério, e por isso que a gente os convidou para a gente construir essa coisa em conjunto. Mas aí a gente vai passando e eu vou explicando um pouquinho. Então, o que é o IVCAD, né? Como eu já abordei, ele é um índice de vulnerabilidade das famílias, e aí ele possibilita identificar situações de vulnerabilidade da família inscrita no Cadastro Único. Ele foi pensado a partir do Índice de Desenvolvimento da Família, que é esse índice que eu já comentei. Ele foi sugerido, proposto e apresentado pelo Paes de Barros em 2002, e ele foi adaptado pela SENAC, que é a Secretaria Nacional de Renda da Cidadania, em 2008. E a partir desse momento o IDF foi sendo utilizado pelas gestões locais. Enfim, por que ele foi inspiração ali pra gente, né? Ele foi descontinuado em algum tempo, se eu não me engano foi em 2013 que ele foi descontinuado, mas a gente ainda recebe muitas demandas lá na SAGCAD a respeito desse indicador, porque era muito importante para as gestões locais, né, no sentido de priorização das famílias para alguma política pública, implementação mesmo, desenho da política pública. Então eles sentiram falta, né, de ter retirado esse indicador da rua, e a gente tem recebido muitas demandas ainda hoje a respeito dele. Então essa foi dos motivos que a gente resgatou, foi a inspiração que a gente teve mesmo para a construção do IVCAD. E além disso, tem a questão mesmo do método, né, que o IDF foi construído, que é um método mais simplificado, né, e ele é mais fácil não só de comunicação, mas como de construção de cálculo, né? Então a gente resgatou e teve essa questão mesmo da simplicidade do indicador para poder resgatar e construir como se fosse um novo. Então foi a partir do IDF que a gente teve a construção mesmo do IVCAD. E aí o IVCAD, ele sintetiza dimensões, né, sinalizando circunstâncias que podem representar a vulnerabilidade para a família, como eu falei. São 6 dimensões e 40 indicadores dentro dessas dimensões. Ele é bom. Não, mas tudo bem. Eu vou passar, depois a gente fala um pouquinho mais detalhadamente das dimensões.
Então, para que ele serve? Inicialmente ele é um diagnóstico, né, a respeito das condições familiares, assim, em respeito à vulnerabilidade. E assim como a gente percebia no IDF também, ele dá como subsídio a focalização das políticas públicas, a priorização de ações para superação e a definição de famílias e territórios prioritários. Tinha muito essa questão de priorizar a família, dado que ela tinha um índice de vulnerabilidade mais alto. Na realidade, o IDF era desenvolvimento e não vulnerabilidade, mas tinha essa questão mesmo do ranking da família para priorizá-la numa ação complementar, numa política pública. Então a gente trouxe esse mesmo objetivo também para o IVCAD. E tem a questão do fortalecimento do uso do cadastro único, porque são informações exclusivamente que são do cadastro único, né? Quando a família se cadastra, tem aquele formulário, então são apenas as informações que são do cadastro único. E tem essa questão do fortalecimento justamente pelo uso que as pessoas vão ter das informações do cadastro único para a questão da ação complementar, de fortalecer, priorizar as famílias para a gestão local, inclusive. E aí, entendendo o IVCAD, quem conhecia o IDF já tem um pouco de familiaridade, né? Ele varia de 0 a 1, tá aqui. Só que, diferente do IDF, que ele media o desenvolvimento da família, aqui a gente mede a vulnerabilidade da família. Então, quanto mais próximo de mais vulnerável é a família. Aqui a gente representa a coloração, como quem diz, né? Quanto mais vulnerável é a família, pior. Então, tá representando dessa forma aqui também, para ter um entendimento melhor. E aí já avancei um pouquinho nessa questão da diferença do IDF e do IVCAD, mas resumindo aqui, o IDF ele media o grau de desenvolvimento, enquanto o IVCAD mede o grau de vulnerabilidade. O IDF tinha 6 dimensões, bem como o IVCAD, só que a gente enxugou um pouquinho os indicadores para ficar um pouco mais simples realmente, e esses componentes também, que a gente subtraiu para a construção do IVCAD. Agora, o ajuste mais significante que eu acredito que a gente tenha feito foi na questão das dimensões mesmo, porque o IDF levava em consideração vulnerabilidade, desenvolvimento infantil, acesso ao conhecimento, acesso ao trabalho, disponibilidade de recursos e condições habitacionais. E a gente reformulou essa questão de distribuir os indicadores para algumas dimensões e inclusive ajustar essas dimensões para que elas tivessem mais representatividade em relação às políticas atuais, né? Porque se a gente quer essa questão de um assunto que a gente está tratando e priorizando nesse momento, a gente quer indicadores que representem aquele assunto, né? Então, hoje a gente ajustou para necessidade de cuidados, desenvolvimento na primeira infância, desenvolvimento de crianças e adolescentes, trabalho e qualificação de adultos, disponibilidade de recursos e condições habitacionais. E do resultado, como eu falei, o IDF, ele mediu o grau de desenvolvimento, então quanto mais próximo de mais desenvolvida era a família, e o IVCAD, quanto mais próximo de maior a vulnerabilidade da família. E aqui apagado, mas enfim, eu vou passar até rapidinho, porque são as dimensões do IVCAD, estou repetindo um pouco, mas eu deixei esses slides para as pessoas já irem se familiarizando, porque inclusive quando ele estiver nas ferramentas, ele vai estar assim representado, né? Então, tem a marca do IVCAD e as dimensões, né? Necessidade de cuidado, desenvolvimento na primeira infância, desenvolvimento de crianças e adolescentes, trabalho e qualificação de adultos, disponibilidade de recurso, condições habitacionais. E dessa forma ele vai ser representado nas nossas ferramentas, já para ir se familiarizando com a navegabilidade. E aqui eu vou dar um resumo, eu não vou passar indicador por indicador, a apresentação tem que ser rápida, mas depois a gente conversa, quem tiver alguma dúvida depois pergunte. A gente vai conversando, então aqui necessidade de cuidados a gente engloba mais a questão do público mesmo de cuidados. Criança e adolescente, pessoas com deficiência, idosos e ausência de potenciais cuidadores. As dimensões elas têm o mesmo peso, mas não necessariamente cada dimensão. Todas as dimensões têm a mesma quantidade de indicadores. Então a gente está sendo representado ali, cada indicador e dentro da quantidade daqueles indicadores é sobre o número de indicadores que aquela dimensão tem. E só um detalhe também, que ao contrário do IDF,
que era a ausência de criança, a família que não tinha criança, a gente colocou como presença exatamente para fazer essa representação e para comunicar melhor, né? Então é presença de criança de 0 a 3 anos na família, presença de pessoas com alguma deficiência e por aí vai. Então vou passar um pouquinho rápido. Desenvolvimento na primeira infância, a gente tem 3 indicadores, então é mais relacionado ao acesso à escola e o vínculo parental. O desenvolvimento de crianças e adolescentes está mais relacionado ao trabalho infantil, acesso à escola, progresso escolar, e aqui nós temos... Eu apontei para lá. E aqui nós temos 5 indicadores. Trabalho e qualificação de adultos, levando em consideração a escolaridade e analfabetismo, ocupação, remuneração, e aqui nós temos 7 indicadores. Disponibilidade de recurso, onde a gente leva em consideração a insuficiência de recursos. E condições habitacionais, que a gente teve que colocar um pouco mais de indicador para representar realmente a vulnerabilidade da família naquela condição, né? Então a gente tem déficit habitacional, abrigabilidade, acesso adequado à água, acesso adequado a esgotamento sanitário, acesso à coleta de lixo e acesso à energia elétrica. E aí, como eu falei, o resultado do IVCAD é a média das 6 dimensões, né? Seria para cada dimensão é a média dos indicadores e o resultado do IVCAD é a média das 6 dimensões. Então, está aqui o método, né, de construção do indicador, e eu trouxe alguns resultados também para poder a gente conseguir comunicar melhor e representar melhor o que a gente tem feito lá em relação ao cálculo dos indicadores. Então, trazendo alguns resultados. Sim, aqui são os resultados gerais que eu trago do Brasil. Então, no caso, aqui é a referência do Cadastro Único de abril de 2024. Para o resultado do Brasil foi 0,291. E aqui tem... Não está aparecendo, lá aparece, não aparece muito bem o gráfico. Mas, enfim, para o Norte e Nordeste são os que estão com o IVCAD maior do que a média nacional, né, 0,319, 0,295, e o Sudeste, Sul e Centro-Oeste estão com o IVCAD mais baixo que a média nacional. E aqui tem uma representatividade com o município. Então, aqui na realidade é a média do IVCAD das famílias, só que no município, e a gente percebe ali que no Norte e Nordeste realmente o IVCAD tem as famílias mais vulnerabilizadas, né, digamos assim. E aí eu peguei um pouco, recortei ali um pouco os dados, e como a gente estava vindo para cá, peguei os dados de Belém, que tem uma população pelo censo 2022 de 1.303.403. E aqui tem um resumo em relação ao cadastro único do município de Belém. Então, em Belém, nós temos 234.100 famílias cadastradas no cadastro único. Tem 487.387 pessoas, né, dentro dessas famílias. E a gente tem um percentual ali da população de Belém cadastrada no cadastro único de 37,4%. E aqui a gente tem o resultado do IVCAD e pelas dimensões também, não só do Belém como do Brasil. E a gente nem indica fazer esse tipo de comparação, não foi para fim de comparação que a gente colocou, mas foi para ter uma referência ali de resultado, né, do IVCAD, não só ele como um todo, mas como das dimensões também. Mas é para ter uma referência ali que a gente colocou os dados do Brasil também. Mas aqui tem uma barrinha, que aqui não está aparecendo, que é a barrinha de Belém, e tem os resultados para cada um das dimensões para Belém e Brasil. E aqui tem um resumo, que a gente faz uma relação ali de quem é Belém dentro do Pará, de quem é Belém dentro do Norte e dentro do Brasil. Então, Belém é o município mais vulnerável que 1,104 dos municípios do Pará, ou seja, eu acho que só tem 2 municípios que são mais vulneráveis do que Belém, menos vulneráveis, desculpa, porque o Belém é mais vulnerável que dois dos municípios. Então, Belém é mais vulnerável que 7,1 dos municípios do Norte, e ele é mais vulnerável que 26,1 dos municípios do Brasil.
E aí a gente pega um pouco e o que esse número representa, né? Eu trouxe também um pouquinho de uma comparação entre um município e outro, para a gente ter um pouco de referência ali mesmo, de quem é onde que tá Belém dentro do Pará, né? Eu peguei 3 municípios aqui, peguei 2 a mais, para representar o município que é menos vulnerável, que é Ananindeua, e o município que é mais vulnerável, que é Breves, com 0,4432. Isso dentro do Pará. No Brasil a gente ainda não pegou aí no norte não, mas dentro do Pará esses são os municípios mais, o que tem menos e o que tem mais vulnerabilidade das famílias. E aqui só uma distribuição das famílias para a gente identificar um pouquinho ali quem está onde, né? Ananindeua, Belém e Breves, que de fato a gente tem a distribuição das famílias aqui, não simplesmente uma média, né? Então a gente pega ali que a família mais vulnerável de Breves, por exemplo, está com 0,8 alguma coisa, enquanto a de Ananindeua está com 0,5, né? Porque aqui é o limite superior do gráfico. E aqui a gente pega um pouquinho de outra forma de interpretar o dado, que eu acho que é a forma mais comunicável do indicador, do dado, porque a gente pega o percentual de famílias que estão vulneráveis naquela característica, né? Porque são esses indicadores que estão sendo representados ali para considerar a vulnerabilidade da família. Então a gente pega ali um percentual das famílias que estão vulneráveis naquela característica. Então aqui tem presença, assim, também peguei informação de Belém do Brasil, que é só para ter uma referência, mas Belém tem famílias com criança de 0 a 3 anos, 13% das famílias tem criança de 0 a 3, 22,3% das famílias do cadastro único tem criança de 0 a 6, 37,3% das famílias do cadastro único tem criança de 0 a 12 anos. Eu não vou passar por todos, mas só para a gente ter um resumo ali das informações. Então aqui a gente pega a gente demonstra por indicador, que eu acho que é uma forma de representar melhor, comunicar melhor o indicador. Porque, por exemplo, se uma gestão local está fazendo uma priorização das famílias ou está verificando um aspecto específico de vulnerabilidade das famílias, se ele destrinchar ali por indicador, ele percebe qual porcentagem de famílias que está vulnerável naquela característica, né? Que eu acho que é mais interessante para o gestor estar enxergando, né? Para enxergar aquelas famílias que estão mais vulneráveis na área, né? Então, desenvolvimento da primeira infância, e aqui eu vou passando rapidinho também para ter uma ideia, mas aqui a gente coloca os 3 indicadores também. Desenvolvimento de crianças e adolescentes, trabalho e qualificação de adultos, disponibilidade de recurso. Aqui eu sempre gosto de citar, porque tem essa informação realmente que tem a renda, né? Aqui a gente considera apenas renda, que é disponibilidade de recurso. Se a família não possui renda, se a renda familiar per capita é menor ou igual a 218, isso considerando os benefícios socioassistenciais. E aqui a gente exclui o PDF, o Bolsa Família, a gente exclui o PDF e o PPC. Então, a importância que tem dos benefícios socioassistenciais na família, né? Que quando a gente tira essa renda da família, o percentual de família sobe com renda familiar per capita menor ou igual a R$218. E em relação a condições habitacionais também tá, mas a gente está representando cada indicador aqui também. Então aqui eu trouxe um pouquinho do que é o IVCAD, enfim, um resumo do método dele, um pouquinho dos resultados, mas a gente também quer comunicar que ele vai estar em breve, não sei se todos conhecem o Observatório do Cadastro Único aqui, mas ele já está disponível há algum tempo, inclusive ele está sendo premiado, e a gente está com intenção não, a gente está trabalhando já para esse indicador quando for lançado, então em breve ele já vai estar no Observatório do Cadastro Único também. Mas o Observatório do Cadastro Único, só lembrando também que ele é um agregado ali da área, né? Do município ou de alguma área até um pouco menor do CREAS, do CRAS, que a gente pode
que a gente pode fazer. Então, ali não identifica a família, obviamente, e ele vai estar público, vai ter uma média ali do IVCAD para o município, para a área. Porém, como a gente tem essa questão mesmo dele ser útil para a gestão local, priorização de família, implementação de política pública, a gente está trabalhando também para ele sair no portal do cadastro único. Então, o portal do cadastro único que o gestor local tem acesso, ele vai ter acesso ali de cada família com cada indicador. Então, ali ele consegue priorizar as famílias e ter uma ação complementar, pensar numa ação complementar em relação às famílias vulneráveis. Então, essa é a proposta que a gente está trazendo e, como eu disse, são resultados preliminares, porque a gente ainda não está com isso divulgado, mas em breve vai estar aí disponível para vocês.